Oi, queridos alunos. Essa é a nossa segunda aula de 2 aulas de fotossíntese. Na aula anterior, a gente viu a equação geral da fotossíntese, vimos também um resumão aí de fotossíntese, vimos as etapas da fotossíntese de forma bem ampla e depois investimos nossa energia no sentido de entender a etapa fotoquímica ou etapa de claro, que é justamente aquela etapa onde a luz aquela etapa que depende da luz de forma imediata, de forma direta. E acontece na membrana dos tilacoides. Acontece justamente na membrana dos tilacoides, porque é lá nessa membrana onde estão os pigmentos que capturam a luz, ok? Tão importante para essa etapa. E esses pigmentos estão organizados em fotossistemas, P700 e P680, ou seja, fotossistema 1 e fotossistema 2. Ok? Aí, galera, nós vamos nessa aula investir mais energia só porque para entender a próxima etapa, a etapa química ou de escuro ou etapa enzimática, tanto faz. Tudo serve, são sinônimos. Pode chamar de etapa química, pode chamar de etapa de escuro ou pode chamar de etapa enzimática. Essa etapa química, ela não depende da luz de forma imediata. Portanto, ela não acontece na membrana dos tilacoides. Na verdade, ela acontece no estroma dos cloroplastos. Professor, o que é estroma? Estroma é a matriz do cloroplasto, ou seja, é esse espaço delimitado pela membrana interna do cloroplasto, ok? E ela depende da luz de forma direta? Não, mas depende de forma indireta, porque ela depende do ATP. ATP é esse produzido na fotofosforilação cíclica e na fotofosforilação acíclica. E também depende do NADPH, né? Na verdade é NADPH, eu botei NADPH, que na verdade é NADPHH mais H+, né? NADPH. Esse NADPH que é produzido na fotofosforilação acíclica como resultado da fotólise da água. A água é quebrada em hidrogênio e oxigênio, o oxigênio vai-se embora na forma de gás oxigênio, o hidrogênio reduz o NADP mais a NADPH, ok? Ou seja, produzido na etapa fotoquímica. Então, isso que é produzido na etapa fotoquímica, ATP e NADPH, vai servir como matéria-prima para a etapa química. Por isso que eu digo que a etapa química depende de forma indireta da luz, visto que as coisas que são utilizadas na etapa química, muitas delas vieram da etapa fotoquímica. Mas, enfim, adiante. E o que é essa tal etapa química? A etapa química nada mais é do que a organificação do CO2 à matéria orgânica. É a etapa onde o CO2 é reduzido à matéria orgânica. Então, o momento em que o CO2 é reduzido, é organificado, ok? E corresponde ao ciclo de Calvin. Veja aqui o cloroplasto. O cloroplasto, como eu falei na aula algumas aulas aí no passado, é uma organela de origem endossimbiótica, ok? E eu falei há pouco agora também, né? Que é lá no seu estroma que acontece a etapa química. E essa etapa química é o ciclo de Calvin, né? O ciclo de Calvin, em homenagem ao cientista que desvendou todo esse processo de organificação do CO2 e ganhou o prêmio Nobel por isso em 1961, né? Um ano antes de Watson e Crick ganhar o prêmio Nobel também em 1962, né? Por descobrir o formato da molécula de DNA em dupla hélice. Mas enfim, né? Depois dessa digressão, vamos aqui focar no assunto. Então, etapa rápido, direto e objetivo. Etapa química ou de escuro acontece no estroma dos cloroplastos, depende do ATP e do NADPH produzido na etapa fotoquímica e nada mais é do que a redução ou a organificação
do CO2 e corresponde ao ciclo de Calvin. Vamos ver com mais detalhes aí o que seria esse ciclo de Calvin. Próximo slide, vamos para lá. Cá está o ciclo de Calvin. Meu Deus, professor, vamos com paciência entender esse ciclo de Calvin. Veja, o ciclo de Calvin começa quando a 6-ribulose 1,5-bisfosfato, que tem 5 carbonos, e está lá no estroma do cloroplasto. Então, o estroma do cloroplasto, a matriz do cloroplasto, é cheio de ribulose 1,5-bisfosfato. E essa ribulose 1,5-bisfosfato está lá só esperando o CO2 e a água chegar. O CO2, 6 moléculas de CO2 chega, né, lá pelos estômatos, né? 6 moléculas de água chega ali pelos vasos xilemáticos, né? E utilizando uma enzima chamada de rubisco, né? Ribulose, bisfosfato, carboxilase, oxigenase. Por curiosidade, ela é a proteína mais abundante no mundo, na natureza, né? Tudo nas plantas é muito, né? Por exemplo, o carboidrato mais abundante na natureza é a celulose, né? E a proteína mais abundante na natureza é essa rubisco, a ribulose, bisfosfato, carboxilase, oxigenase. E ela é uma enzima muito, muito, muito importante, porque é ela que faz a organificação do CO2. O CO2 é organificado por conta da rubisco. O que é que a rubisco faz? A rubisco pega esses 6 CO2, esses 6 H2O, que veio pelos estômatos, que veio pelos vasos xilemáticos, faz com que essas moléculas inorgânicas reajam com 6 ribulose e 5 bisfosfato, que tem 5 carbonos, produzindo 12 moléculas de 3 fosfoglicerato, que tem 3 carbonos. Perceba que o nome da molécula é ribulose, bisfosfato, carboxilase, oxigenase. Ou seja, ela faz a carboxilação da 6 ribulose 1,5-bisfosfato, né? Mas eventualmente ela também faz uma oxigenação, é muito raro, né? É um percentual muito pequeno, mas ela faz uma oxigenação, é carboxilase oxigenase. Quando eventualmente ela faz essa oxigenação, em vez dela organificar o CO2, prendendo a ribulose, ela faz oxidar a ribulose. E com isso, ela faz produzir CO2, ok? Mas isso é uma porcentagem muito pequena. Esse CO2 não dá para ser utilizado no ciclo de Calvin, esse CO2 que é o resultado da oxidação pela ribulose. Quer dizer, só é utilizado por plantas que a gente chama plantas de metabolismo C4, que é a cana-de-açúcar, o milho, mas isso eu falo em outra ocasião para vocês. Vamos focar com a ribulose, bisfosfato fazendo carboxilação e não oxigenação. A oxigenação, em vez de fixar o CO2, faz produzir CO2, CO2 é esse, que as únicas plantas que conseguem utilizar esse CO2 no ciclo de Calvin, através da produção do ácido oxalacético, as plantas de metabolismo C4, mas a gente vê isso em outra ocasião, focando aqui. Então, a 6-ribulose 1,5-bisfosfato com 5 carbonos, utilizando a rubisco, essa porque é a proteína mais abundante da natureza, repito, né? 6 CO2 e 6 H2O reagem com essa ribulose, produzindo 12 3-fosfoglicerato com 3 carbonos. Essas 12 moléculas de 3-fosfoglicerato com 3 carbonos consomem 12 ATPs, que vem lá da etapa fotoquímica, produzindo 12 moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato, também com 3 carbonos. Em seguida, 12 NADPH são consumidos, lá da etapa fotoquímica, lá da fotofosforilação acíclica, produzindo 12 gliceraldeídos 3-fosfato, que também tem 3 carbonos. Desses 12 gliceraldeídos 3-fosfato, que a gente encontra também lá na glicólise, né? Essas 12 gliceraldeídos 3-fosfato, 2 deles vai servir para produzir açúcar, okay? Carboidrato. E os outros 10 vão formar a 6-ribulose 5-fosfato, que tem 5 carbonos, que vai consumir mais 6 ATPs para voltar, para reconstituir
a 6-ribulose 1,5-bisfosfato com 5 carbonos, fechando o ciclo. Então, realmente, forma um ciclo. Começa com a ribulose 1,5-bisfosfato, reagindo com CO2 e H2O, e termina com a ribulose 1,5-bisfosfato, apta a receber novamente CO2 e H2O, organificando esse CO2 com a utilização da enzima rubisco. Esse açúcar ele pode dar origem à sacarose, que é a forma como o carboidrato, os açúcares são distribuídos para as partes da planta que não fazem fotossíntese, né, através dos vasos floemáticos, né? Ou esse açúcar pode se transformar diretamente em amido, amido que é a forma de reserva, né, para aqueles momentos onde não acontece fotossíntese, como por exemplo à noite. E esse amido ele é intercambiável, né? Ele pode se transformar em glicose e essa glicose pode servir para respiração celular, né? Glicólise, oxidação do piruvato, né? Ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Ou essa glicose também pode servir de matéria-prima, né? Seu esqueleto carbônico, para a produção de outras coisas, como por exemplo a produção de aminoácidos, né? A partir do nitrogênio que vem dos sais nitrogenados. Então, o sais nitrogenado fornece nitrogênio, esse nitrogênio usando a glicose, o esqueleto carbônico da glicose como matéria-prima, pode-se produzir os aminoácidos, por exemplo, os aminoácidos que vão formar as proteínas, que eu produzia muitas vitaminas, que muitas vitaminas também são vitaminas, né? Tem nitrogênio na composição, ok? E vamos ver, é isso, galera, o ciclo de Calvin Benson, então então é a etapa química que acontece na matriz dos cloroplastos, ou seja, no estroma, é essa etapa de Calvin, ok? Muito bonito, a natureza é sempre muito exuberante aí, até mesmo no seu mundo microscópico, no seu mundo do metabolismo. Mas enfim, falando em metabolismo, vou encerrar esse momento de metabolismo com a quimiossíntese. É coisa muito rápida, ok? Então vamos para o último slide, que é essa tal quimiossíntese. Então, pessoal, quimiossíntese. Quimiossíntese é muito simples, né? Aqui, ó, na nossa visão para o vestibular tradicional, para o Enem, é apenas isso que eu tenho a falar para vocês sobre quimiossíntese nesse momento, ok? Então, quimiossíntese. Quimiossíntese é quando as substâncias, quando os organismos autótrofos, os alimentos os organismos que produzem sua própria matéria orgânica, utilizam como fonte de energia para produzir essa matéria orgânica, né, a energia que é liberada em reações de oxidação da matéria inorgânica. Ou seja, esses organismos quimiosintetizantes, eles pegam a matéria inorgânica, eles oxidam a matéria inorgânica e dessa oxidação desses minerais libera-se energia. E essa energia é o que eles têm para pegar matéria inorgânica e produzir matéria orgânica, ou seja, produzir seu alimento. Então, coloquei aqui no meu slide, então, quando a matéria orgânica é produzida com a utilização não da energia luminosa, que aí seria fotossíntese, né? Mas da energia liberada de reações de oxidação da matéria inorgânica, ou seja, esses tais organismos quimiosintetizantes pegam a matéria inorgânica, oxidam a matéria orgânica, e esse processo de oxidação libera energia e é justamente essa energia que vai permitir que a matéria inorgânica seja organificada, ok? Beleza? Então, não há de se falar em luz aqui, né? Há de se falar em oxidações de matéria inorgânica e essa oxidação como caminho para a obtenção de energia para a organificação do CO2. Então, quimiossíntese. Quem faz quimiossíntese? Quem faz quimiossíntese é apenas organismos procariontes. E quando eu falo de organismos procariontes, estou falando de bactérias e arqueias, ou árqueas, né, como lá em latim. Então, quem faz essa tal quimiossíntese são apenas organismos procariontes. Então, cuidado, não existe organismos eucariontes que façam quimiossíntese. Quimiossíntese é coisa de organismos procariontes.
entenda por organismos procariontes, bactérias e arqueias. Aí eu trouxe um exemplo aí ilustrativo de uma quimiossíntese, que é as bactérias do gênero Nitrobacter, né? Aquelas bactérias quimiosintetizantes do ciclo de nitrogênio. Tem um momento do ciclo de nitrogênio que é com bactérias quimiosintetizantes, que é justamente a etapa que a gente chama de nitrificação. A nitrificação é o momento das bactérias quimiosintetizantes, né? Na nitrificação eu tenho a nitrosação e a nitratação. A nitrosação que é feita pelas bactérias nitrossococos e nitrossomonas, onde a amônia é oxidada a nitrito, e eu tenho a nitratação, que é onde o nitrito é oxidado a nitrato. E essa nitratação é feita pelo Nitrobacter. Então, a Nitrobacter é, portanto, uma bactéria quimiosintetizante que vive no solo, que participa do ciclo de nitrogênio, e ela vai pegar o nitrito, okay, que veio lá da nitrosação, feita pelo nitrossococos e nitrossomonas, okay, pegar esse nitrito, oxidar esse nitrito a nitrato, e a oxidação dessa substância inorgânica, que é o nitrito, a essa outra substância inorgânica, que é o nitrato, libera energia. E é justamente essa energia que essas bactérias vão se utilizar para organificar esse CO2 para ser sua fonte de matéria orgânica, ok? Então, pessoal, com isso a gente encerra esse momento metabolismo. Então, até nossa próxima aula, até nosso próximo encontro e